Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex ao RPG Vampira Máscara, quinta edição. Porto Alegre by Night. Primeira temporada, O Sustentável. Episódio 1, Encontros e Desencontros. Eu sou o Fábio Bandeira, serei o narrador dessa crônica. Comigo, nossas vampiras, nossas jogadoras. Eu sou Carol Zang e interpreto Milena Medeiros. Oi, eu sou Fernanda Milano e vou interpretar a Isabela Vaquiano. Peço para que todos nos acompanhem essa narrativa lá pelo YouTube. Kindred by Night. Simples, assim. Ou pode nos ouvir pelo Spotify, que é Kindred by Night, o podcast de RPG do Mundo das Trevas. E também faço o convite para vocês nos seguirem lá no nosso Instagram, quem já está acostumado a ouvir os nossos podcasts e conhecer um pouco mais da nossa plataforma. Kindred by Night .oficial é o Instagram oficial aqui do pessoal do Kindred by Night, e agora agregando as narrativas de Porto Alegre by Night. Nossa narrativa, nossa temporada, nossa crônica, ela será ambientalizada no ano de 2018. Precisamente julho de 2018, ou seja, 4 meses antes de uma devida praxe. Essa será a nossa ambientação. Bom, por meio da arte de contar histórias, vamos iniciar a nossa narrativa sobre vampiros. A cidade de Porto Alegre. Porto Alegre by Night é complexa de se explicar. São muitos pontos de vista, sustentadas por falácias e subterfúgios. Fundada em 1772 por portugueses açorianos, os membros, Kindreds, já habitavam essas terras, instituindo seus domínios. Ao longo dos séculos, conflitos foram travados entre membros da camarilha que tentavam estruturar uma corte, ao ponto que se deparavam com o posicionamento dos cainitas do Sabá, sem ignorar a relutância dos anarques e dos autarcas. Esse embate acarretou em inúmeras mortes finais, desavenças e rancores que se mantêm até as noites de hoje. No século XX, no final especificamente do século XX, um ancião do clã da Rosa, cria de Rafael de Corazon, conseguiu, com todos os seus esforços, estabelecer uma trégua entre esses vampiros e suas seitas, separando os bairros da cidade em uma espécie de feudos em condados. Nas noites modernas, com a partida do Sabá, devido ao misterioso chamado, e o fim do Tratado de Paz com os anarques, autarcas e simpatizantes da camarilha sentiram que essa estabilidade estava fragilizada. Hoje, século XXI, a chegada de um membro, consanguíneo de Alexandre de Paris,
prole de Duran, tentará pôr um fim nesse conflito, utilizando a cidade para a unificação de uma corte, reivindicando uma praxe, no qual contará com o apoio daqueles que simpatizam com a Torre de Marfim. Não será uma tarefa fácil para as próximas noites. Eis Porto Alegre, eis a nossa cidade. Milena? Tu desperta. Ao contrário de muitos outros membros, tu desperta 1 hora antes do pôr do sol. Eu preciso que tu faça para mim, por gentileza, uma checagem de fome para nós entendermos a natureza da tua besta. Fome. Ao ponto que tu desperta, uma sensação, uma cascata interna de vitae cobre o teu corpo, discorrendo como fonte central do teu coração. Uma gastúria. Nos teus tempos de mortal, poderia associar muito a uma forte azia, um desconforto estomacal, que sobe até a tua garganta. Arde, queima. É o dízimo da besta. Ela cobra o preço para reanimar o teu corpo inanimado, o teu corpo amaldiçoado, o teu corpo imaculado por Caim e sucessivamente pelo teu antiluviano, que corre nas tuas veias. Minha primeira ação é procurar o meu celular. Está do teu lado. Ainda deitada, um tanto desconfortável. Eu procuro mensagens mais urgentes no WhatsApp. Faz E-mail. uso do WhatsApp? Sim. Faz uso do Telegram? Não. Procure mensagens mais urgentes, principalmente mensagens vindas do Marcelo. Teu lacaio, carniçal, teu ghoul, Marcelo Marchetti, ele é um dos muitos que lhe enviou uma mensagem de WhatsApp. Tem 2 mensagens de texto e uma mensagem em áudio. Eu leio. Ele diz: boa noite, tudo bem? Ah, espere, vou lhe mandar um áudio, fica mais fácil de explicar. Eu aperto o áudio. Certo. Percebe que a primeira sensação auditiva que tu tens sobre o áudio dele é uma sensação inicial do ambiente que ele enviou o áudio. Crianças, o som das correntes de um balanço, algo próximo a uma praça. Veículos, um som mais estrondante, talvez um ônibus, um veículo automotor um pouco grande, talvez um ônibus. Muitas pessoas passando, até mesmo o ar, o vento, muito forte. Pela agitação, dá a entender que pode ser algo relacionado ao fim da tarde, depois das 18 horas, mas com certeza antes das 19 horas. Ele, após, obviamente, tu captar todas essas sensações ambientais, essas sensações do meio, perceptivas, tu ouve ele dizendo: boa noite, Milena, tudo bom? Escuta, enviei um e-mail com aquele documento que tu me pediu, tá?
Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Final de semana eu vou ficar por casa e vou só conversar com os meus pequenos. Só que o meu pai, né? Já estão tudo adulto, mas são pequenos pra mim ainda. Tá? Te cuida, beijo, abração, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui. Aqui encerra o áudio. Certo. Eu respondo por texto. Texto? Tá. Envio uma mensagem de texto. Que mensagem tu envia pra ele? Boa noite, Marcelo. Tá. Comigo tudo bem, contigo? Pode deixar. Verificarei o e-mail e o documento. Então logo lhe retorno. Isso mesmo. Curta os seus filhos. Manda um beijo pra eles. Beijão, saudade. Tu nota que no teu visor tem ali o e-mailzinho apontando que há um anexo. Eu abro a mensagem e abro o anexo rapidamente. Minha intenção não é agora avaliar de maneira mais cuidadosa, é só passar os olhos, entender a natureza daquele documento, para depois avaliar com mais calma. Devido ao teu intenso estado de humanização, isso faz com que tu desperte, obviamente, 1 hora antes do pôr do sol, como se aplica às regras fisiológicas dos membros. E percebe que o documento está ali. Eu preciso saber qual é a natureza do teu smartphone para entender a oleosidade e os mecanismos que existem para que tu possa discorrer a funcionalidade do equipamento. Enquanto eu não ruborizo, eu uso uma caneta Certo? para poder movimentar as mensagens. Importante saber que sem a ruborização não há o processo de olização, né? Os olhos, o tato, ele se torna inerte porque o corpo está, de fato, inanimado, com todas as capacidades fictícias de uma condição humana. Certo. Tá. Percebe que tem ligações perdidas, chamadas perdidas de São Paulo, que é muito comum aqui no Sul nós recebermos muitas chamadas de promoções de telefonia, de promoções de TV por assinatura, alguns suspeitos que sejam ligações até mesmo dentro dos presídios. Então tem umas 6 chamadas perdidas, tem 2 e-mails, um é do teu lacaio, Marcelo, teu carniçal, com esse documento em anexo. O outro é um documento de promoção de TV por assinatura. E as demais mensagens, além do Marcelo, tem mensagem de um rapaz de nome Enzo, que tu conhece muito bem. Enzo é um das tuas fontes, das tuas bolsas, do teu rebanho. Ele manda uma mensagem que aparentemente é muito visível ao sempre necessitar entrar na conversação. Ele diz: oi, como está? Quem sabe podemos marcar um café qualquer hora dessa. Saudade, abraço. Eu respondo: oi, Enzo, tudo bom? Por aqui tudo bem. Claro, vamos marcar sim. Como estão os teus horários para essa semana? Envie. Da mesma forma que tu enviaste a mensagem para o Marcelo, a mensagem entra, não foi visualizada, não tem a sinalização em azul, mas de fato tu conseguiu enviar. Certo. Depois dessas mensagens, eu deixo o celular de lado, sento na cama e me direciono. Levanto e me direciono até o banheiro para tomar um banho. Certo, tu faz a tua higienização normal, chuveiro, tudo. Leva os minutos necessários que tu perceber que vai lhe gerar
um contentamento higiênico, tudo certo. Sim. Fico um tempinho a mais no chuveiro, coloco a água mais fria, uma espécie de tentativa, que não vai dar certo, obviamente, de aliviar aquela queimação da besta, aquilo que eu senti há pouco tempo atrás. Ao ponto que tu toma o teu banho, que tu busca essa simbolização da água gelada no teu organismo, revivido pelo Vitae, eu gostaria que tu explicasse, descrevesse um pouco de como é o teu refúgio, para que nós possamos entender e adentrar no teu domínio. Certo. Eu moro em uma casa de 2 andares, em torno de 150 metros quadrados, em um condomínio de luxo. Para um condomínio de luxo não é uma casa muito grande. Uma casa com decoração mais minimalista. A sala em tons terrosos, tons mais claros. Já o quarto em tons de preto e branco. Certo. Essa casa também tem subsolo, onde fica a garagem. E ela se localiza no bairro Bela Vista, próximo à região da Praça da Encol. Tá. Importante nós pensarmos que o bairro, essa localização do bairro Bela Vista é um bairro muito bem localizado, de pessoas com poder aquisitivo bem significativo e expressivo. Ela fica num ponto estratégico muito próximo da zona norte de Porto Alegre, ao mesmo tempo muito próximo da região central, que nós chamamos aqui de centro histórico da capital. Certo. Também tem 2 quartos, sendo que um deles eu transformei em escritório. 2 quartos. Tem pets? Não, Plantas? algumas. Certo. Certo. Após o banho, então, procuro escolher uma roupa confortável, verifico se está tudo certo com essa região aqui, minha principal preocupação. Sim, tudo certo. Nenhum sinal de nenhum tipo de substância que possa escorrer. Uma roupa confortável e logo após me vestir, uma calça mais folgada, uma camisa. Eu me direciono até o escritório para então avaliar os e-mails e o anexo que o Marcelo mandou. Iniciar o meu dia de trabalho. Certo. Tu repousa na tua escrivaninha, liga teu laptop. Não demora muito para ele iniciar o programa. Lá dentro nos teus e-mails, tua caixa de e-mails, além de e-mails profissionais importantes, tem muitas propagandas, tem muitas ofertas de lojas, promoções, descontos. Um e-mail especificamente do Marcelo. O documento está ali em anexo, assinado, um documento escaneado, se necessitado. Certo. Teu imóvel tem interfone? Sim. Tá. Tu ouve o interfone tocar. Assim que ele toca, eu já me levanto e me direciono até o interfone. Certo.
atendo. Tu reconhece a voz. E diz: olá, boa noite. Olá, boa noite. Vim lhe fazer uma visita. Tu reconhece a voz, é o teu Maula, teu senhor, teu consanguíneo, Ravi Kumar. Muito bom. Já tô descendo. Certo. Coloco o interfone no gancho e me dirijo até a porta. Chega até a porta, ele está lá aguardando tranquilamente. Abro a porta. Oi. Olá, Milena. Oi. Podemos conversar? Ele te abraça. Um abraço. É uma sensação muito gostosa, muito vívido. Tu tem quase a sensação de que essa existência está respirando. Ela é quente, macia. Por favor, vamos entrar. Ele entra contigo, passa uma sensação de acolhimento, passa uma sensação de zelo, conforto, segurança. Quase que uma transferência paterna. Eu puxo ele pela mão, Uhum, carinhosamente, tá. e levo até a sala e ofereço o sofá. Por favor. Ele se senta educadamente. Deixa-me descrever Ravi, uma aula de Milena. Ravi é um jovem adulto de cabelos castanhos claros, barba rala e olhos amendoados. Possui estatura média, vestes simples, mas sempre na moda atual, independentemente do local que ele se encontra e da tendência da moda específica da época. Seu sorriso é sempre correspondido e sua condição fisiológica é muito próxima da humana. Uma peculiaridade do Ravi é que ele usa um turbante na cabeça, apesar de ser um homem caucasiano. Ele expressa-se sempre de forma calma e muitas vezes por meio de sussurros. Uma figura muito internalizada. Gera uma sensação de paz e acolhimento para aqueles que se aproximam e por diferentes épocas fez uso de chapéus, turbantes e variadas formas de ocultar sua peculiaridade na testa. Por ser caucasiano, como mencionei, seu estilo, ao usar um turbante, gera mais reações no campo do exótico do que do bizarro. Atrai as pessoas com facilidade. Ele se senta da maneira como tu o convidou, como um ato de hospitalidade. Apesar de ter outro sofá, eu me sento no mesmo sofá que o dele, ao lado dele. Ele, antes de falar contigo, ele observa a tua planta e disse: nossa, acho que ela está precisando de um pouco de sol. Importante deixá-la lá no térreo e busque na noite seguinte. Bem observado. Farei isso. Certo. Eu vim lhe trazer uma notícia, um comunicado, e gostaria de tua total atenção. Caso tu tenha algum compromisso para resolver, eu posso aguardar aqui. Depois nós podemos conversar, mas eu preciso conversar contigo ainda hoje. Não tenho nada não. Todos os compromissos que podem aguardar. Certo, porque ele se acomoda melhor no sofá, assim. Não que ele estivesse desconfortável, mas dá a entender que ele quer permanecer mais tempo, não é algo passageiro. Tá tudo bem? Essa pergunta é muito subjetiva e fenomenológica. Isabela?
Tu desperta. Peço que faça a gentileza de rolar um dado para nós vermos a tua checagem de fome. Consegui. A besta não. Tu reanima o teu corpo amaldiçoado. O Vitae se espalha pelo teu corpo inumano. Tu sente as vibrações do mundo. Já é noite. Tu desperta ao pôr do sol. Tá. Levanto, pego o celular, abro só tela de bloqueio, assim, ligo a tela de bloqueio pra ver se tem algumas mensagens, mais especificamente no Instagram. Percebe que o visor apresenta para ti mensagens. Tu usa só o Instagram ou usa o Facebook ou outra rede social como Twitter? Eu uso o WhatsApp, mas eu não respondo ninguém lá. Tá, o Telegram não. Não. Percebe que tem algumas mensagens do direct e mensagens do WhatsApp. Não tem como vê-las inicialmente, que só mostra os números. Tá, então eu entro no WhatsApp pra ver o meu grupo do teatro. Quero saber a natureza do teu smartphone, porque lembrando que sem a ruborização do sangue, o óleo, o tato necessário para deslizar no visor ainda não é possível, apenas se tu fizer uma checagem de fome. Tá, eu faço então. Pode rolar o dado de fome. Falhei. Marque para mim um ponto. Um dos teus 5, tu marca um da tua fome. A ruborização ela acontece. A tua cor ela começa a mudar. Cria uma tonalidade maior de pele. Sente o Vitae correndo de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo uma sensação vulcânica de acidez, de calor. Compreende a tua caixa torácica. O teu corpo se torna um pouco tenso. A besta exige o dízimo para te dar a capacidade de fingir ser um humano. Tu, que és um amaldiçoado, filha de uma árvore de selvagens, de uma antediluviana, no qual diziam era a própria cria de Lilith. A besta, ela amaldiçoa todos, mas a tua é mais intensa. Tens o teu rubor até o teu adormecer. Tá. Eu dou uma olhada no grupo do WhatsApp, do teatro. Tá, o grupo do WhatsApp já tem algumas mensagens ali, variadas, dizendo todos estão muito empolgados com o investimento que receberam para fazer uma apresentação no final do mês. Percebe uma data com horários, um pequeno quadro com horários para ensaios específicos da peça. Mandaram fotos de alguns figurinos, roupas, chapéus, etc. Já mandaram algumas fotos. Tá, eu olho só o horário ali dos ensaios mesmo. O resto eu ignoro. Tu vê que tem algum ensaio que é às 21 horas. Tá? Tem um outro ensaio na outra semana que é 21h30,
percebe que tem um outro comentário dizendo: teremos que ceder meia hora para a manutenção específica do palco. Mas vai ter hoje? Não, Algum hoje não tempo? tem nada na descrição das mensagens. Tá, Só na semana seguinte. 21 horas. Uhum. Tá, eu salvo ali na favoritos, assim, Tá. pra ver depois, não esquecer. Uhum. Mas não falo com ninguém, eu só desligo Só e... visualiza então. É, Tá. desligo tela e vou pro banheiro tomar banho. Certo. Tu faz a tua higienização normal, do tempo necessário que tu vê que é apropriado. Enquanto tu toma o teu banho, tu faz a tua limpeza corporal. Descreve um pouco para nós o teu refúgio, para que nós possamos adentrar no teu domínio. Bom, eu moro no apartamento no 10º andar, Uhum. é o último. O último? É o último. Então acima de ti apenas o Térreo. Tá, sim. E fica em Rio Branco. Bairro Rio Branco? Uhum. Certo. Ele tem sacada nos 2 quartos, porque eu moro com a minha carniçal, Valéria. Valéria? Isso. Certo. Então tem 2 quartos, um banheiro, a sala com a cozinha tem uma divisória só assim. E tem sacada na sala também. Ele é bem antigo, Uhum. mas é um antigo é vintage, assim. Tá. Mais escuro, por conta da mobília no estilo mais Dark Academia. Certo. E cortinas pretas, tapete do meu quarto é meio indígena. Uhum. Tem um pôster grande na sala do Johnny Cash, Certo. que é aquele que tá assim, com a mão assim com o cigarro. Clássica. Clássica dele. As luzes são amareladas, naquele tom meio pub de jazz, sabe? Sim. Ilumina só o local específico e não o ambiente como um todo. Isso. Na sala também assim, nos quartos também. Uhum. Mas o meu quarto tem neon vermelho, Tá. todas as bordas assim. Tem algumas roupas atiradas das peças do teatro, um baú com várias roupas dentro também de fantasias e livros um pouco bagunçados num canto. Uhum. Uns brinquedinhos do Hamlet, Quem é Hamlet? meu cachorrinho. Tá. E Vê que ele já arranha a porta mostrando que está com fome. Sacode um pouco a cabeça. bom, acho que por enquanto é isso mesmo. Tá. Hamlet está pedindo comida, ração. Tá. Faminto. Eu saio do banho e coloco só a roupa de baixo mesmo, calcinha normal, e uma camiseta preta, assim, do Iron Maiden. Tá. Certo. E tá, abro a porta, já vejo o Hamlet, né, lindinho, Sim. pequenininho. Vou procurar a Valéria, tipo, no quarto, boto a cabeça assim pra fora do quarto Tu vê dela. que não tem ninguém no quarto, Então daí eu vou... mas tu nota um lembrete, um bilhete na geladeira, grudado com um imã. Tá. Eu vou pegando a ração do Hamlet em cima da geladeira. Tá. E aproveito e já pego o bilhete com a outra mão dele. Certo. O bilhete está escrito uma daquelas canetas que fica do lado dos bloquinhos que vocês têm ali na geladeira, do ladinho do refrigerador, dizendo: oi, vários i. Tive um compromisso urgente. Vou fazer um teste para tocar no Quentes, um destacável e reconhecido pub aqui da região da Cidade Baixa de Porto Alegre. Já volto. Voltou assim. Tá. Eu deixo ele grudado assim embaixo da geladeira, porque eu tô abaixada, Uhum. pegando o pratinho pra colocar a ração do Hamlet. Volto ali. Tá, E tá, coloco a ração dele e levanto. certo. Ele vê que ele come, sempre faminto, um saco sem fundo. Depois de comer, toma água, deita no sofá e relaxa. Tá bom.
Eu vou pro meu quarto e sento ali na banquinho do camarim, né? Uhum. Pra pegar a maquiagem e começar o processo da maquiagem. Tá. Tu inicia todo o teu processo de maquiagem, apesar de já estar ruborizada. Agora trabalhar mais o campo do teu gosto, de como tu quer se caracterizar com o teu nível de beleza, teu nível de vaidade. Teu apartamento tem interfone? Tem. Tá. Vamos situar antes o bairro Rio Branco, muito bem localizado na região de Porto Alegre, muito próximo, dependendo da região onde tu mora, da Oswaldo Aranha, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, super conceituada, no campo do ensino superior, e também muito próximo, dependendo da região, da Faculdade Metodista, nosso tão conhecido IPA. É um bairro misto, mas que tem características de pessoas de classe média, algumas de classe média alta, sim, mas de uma pluralidade de socialização de bairro mais conceituado, mais tranquilo, com, dependendo da época do ano, circulação universitária muito alta, com os acadêmicos se deslocando dos diferentes pontos das universidades que nós citamos. Teu interfone toca. Bom, no começo eu já ignoro um pouco, porque eu tô passando o delineador, então ninguém vai me atrapalhar. Tá. Esse é um processo muito complicado. Uhum. Então eu já tô um pouco irritada, já que eu não tô conseguindo, então eu simplesmente ignoro e continuo a maquiagem. Tu vê que toca de novo, insistentemente. Ai, tá. Eu largo ali e vou até lá e atendo. Tu reconhece a voz. Abre aí, bola de pelo. Ah, tinha que ser tu mesmo, né? É o teu Maula. Teu Maula, teu senhor, teu consanguíneo, aquele que te transformou e te levou para as estruturas do clã das feras. Jonathan Vaquiano. Tá, ó, eu já vou descer, peraí, aguenta aí. Vê que ele vai falar e tu desliga e ele fica no vácuo. Eu deixo o Hamlet no cantinho ali e tal. Ele já reconhece a voz. Ele já fica agitado. Sim, Já reconhece a voz, sacode o rabo. Tá. eu deixo ele no cantinho e tal ali e vou indo até lá pra abrir a porta pro Jonathan. Uhum. Tá, eu vou lá e abro. Demorou, hein? Tá me maquiando. Tá vendo? Vem. Vê que ele entra nesse percurso até o 10º andar. Deixa eu descrever Jonathan Vaquiano. Homem adulto, estatura média alta, cabelos castanhos claros, barba rala, com olhos claros que mudam de acordo com a intensidade das luzes. Ora parece azul, ora parece verde. Sempre usa óculos escuros. Veste-se de maneira urbana e confortável, um pouco desleixado, com jaquetas e calças jeans da moda, acompanhado com botas de variados modelos. Um traço distinto do Sr. Vaquiano é que ele comporta-se de maneira um pouco sarcástica e debochada. Dificilmente chama as pessoas pelo nome, preferindo alcunhas. Na maioria das ocasiões, demonstra-se à vontade e relaxado nos ambientes que se situa, mas verdadeiramente está em prontidão a todos os eventos que acontecem no meio e naquele ambiente. Vocês sobem, chegam no apartamento, vê que o Hamlet vai até ele, eles começam ali, ele se agacha, se lambe, se beija, se toca. Percebe que ele também está, entre aspas, corado, bem humanizado. Tá. Senta aí. Beleza, vê que ele se atira no sofá, cruza as pernas, assim, o Hamlet pula
Fica entre ele e as costas do sofá. Como é que tá a Lagertha? A Lagertha tá bem. Hoje eu deixei ela com um cuidador para que ela possa passear amanhã de manhã. É importante, né? Aham. Pegar sol um pouquinho, ir lá no cachorródromo, né? Se divertir um pouco. Eu vou indo pro quarto já pra pegar minha maquiagem Uhum. e espelhinho e tal, pra me maquiar ali no chão mesmo, perto dele. Assim. Tá. No chão, no tapete, no caso. Sim, no tapete da sala ali, perto dele. Tá. Ele comenta, enquanto tu tá indo pro quarto, ele comenta. Viu que o pessoal postou lá no grupo sobre a peça, as roupas, figurino, e data de ensaio. Eu vi lá. Eu vi só as datas, eu não vi as roupas nem nada, não tava afim. Eu vi que tu chegou a olhar então. Sim, olhei só os ensaios, tipo a data. Tá, e tu não podia pegar tua patinha e dizer ok, aí pessoal. Pra quê? Pra dizer que, sei lá. Eu recém tinha acordado, cara. Ah, tá louco aí. O que tu quer? Ai, tá bonito. Soubemos. Não, além de te avisar disso, né, dos ensaios, eu vou dirigir essa peça. Então, é importante nós pensarmos que o ensaio vai ser às 21, depois o outro vai ser nas 21h30. Né? Vai ser uma peça que nós vamos apresentar ali no Teatro São Pedro. Uma verba que nós conseguimos aí de incentivo à cultura. Então, o pessoal já está se articulando, está tudo certo. Mas, de fato, esse não é o motivo pelo qual eu vim aqui. Se eu tivesse que falar isso, eu mandaria um áudio ou mandaria um pombo, né? Então, eu estou aqui para te comunicar de algumas coisas importantes. Eu preciso saber se eu tenho teu tempo, se tu não está se dividindo com outras coisas, aí eu preciso da tua atenção. Não, eu ia lá no Quentes ver a Valéria, mas eu falo. Se veio até aqui, porque alguma coisa importante é, né? Gastei minha gasolina até aqui, então... Não veio voando, não? Não. Mas não se incomode comigo, pode continuar se maquiando, prestando atenção nos teus traços aí da maquiagem e me ignorando como sempre aqui. Ai, coitadinho. Eu faço isso mesmo, ignoro ele e começo a maquiar. Então tá, eu vim te trazer um recado e acho que tu vai gostar. Ou não sei, às vezes tem muito volúvel. Ai, obrigada. Porque ele abraça o Hamlet. Tá, e aí? Que mistério é esse? Pode falar. Vou te contar então. Milena? Tanto tu como o Davi estavam ali sentados no sofá. Ele se prontificou para te dizer algo. Tanto misterioso, tanto enigmático. Mas o Ravi é assim mesmo, uma figura enigmática. Começa que ele é um homem caucasiano com um turbante, né? Então já começa por aí. Bom, vem tempestade aí. Que tipo de tempestade? Tem um membro da cidade que quer anunciar uma praxe. Nos teus estudos tu já sabe do que se trata. Mas deixa eu trazer os elementos desde o início de como é que isso surgiu. E mesmo não querendo te assustar, eu preciso te dizer que ele sabe da nossa existência. Como assim, Ravi? Vamos... A gente tem que ir embora, então. Calma. Esse membro está aqui desde 98. Desde 1998. 2008
E hoje, ano de 2018, ele vem nos observando, vem arquitetando uma praxis. E eu posso te adiantar que eu tive uma audiência com ele. Eu tive uma audiência com ele em particular. E tive uma audiência com ele os mais velhos da cidade. Aqueles, obviamente, que quiserem estar lá. Confesso pra ti que no nosso primeiro momento eu percebi um certo tato da parte dele. Ele me surpreendeu ao saber o nome do nosso antediluviano. E pelo que eu percebi, ele não simpatiza muito com os feiticeiros. Isso pode ser uma estratégia? Sim, exatamente. Pensei nisso também. Afinal de contas, quem sabe tanto sobre nós? Eles sabem. Eles acham que sabem. Mas deixa eu te adiantar nosso momento. Ele está aqui há algumas décadas e eu fui o primeiro membro da cidade a ter contato com ele. Meados de 2004, eu acho. Se a minha memória não falha. Eu procurei te ocultar dos olhos dele. Então, talvez atualmente esteja reformulando memórias, acontecimentos no qual eu pedia para que tu ficasse no teu domínio, que tu evitasse de ir em tal lugar, que não visitasse tal pessoa em tal momento. Como todos campos estratégicos meus, para que vocês não se encontrassem, para que não houvesse uma maneira de vocês se esbarrarem, porque até então a tua existência era inexistente para ele. Ele quer anunciar uma praxis, ele vai anunciar uma praxis. Ele é daqui, passou muito tempo na Europa, passou muito tempo pelo mundo e retornou. E o nosso diálogo, confesso que foi bem significativo de uma certa forma. Ele trouxe elementos para mim e tu sabes que eu tenho um certo tato para algumas coisas. É difícil as pessoas serem verdadeiras, é difícil as pessoas se debruçarem sobre falácias, sobre subterfúgios. Eu tenho esse tato. E ele me trouxe elementos muito fortes assim, da estrutura que ele quer trazer, da estrutura que ele quer arquitetar, que ele quer desenvolver. E essa corte ele traz elementos de que é uma nova Camarilla. Eu fico pensando que nova Camarilla é essa, não sei se existiu uma antiga. E ele traz o seu elemento de que ele não quer uma Camarilla rígida, patriarcal, tirânica como foi a de Hardestan. Ou, como nós podemos talvez dizer simbolicamente, o falecido Hardestan. E ele quer trazer uma estrutura no qual ele quer me nomear primógeno. E ele perguntou se eu tenho indicação de alguém para ser Senescal. E eu disse que provavelmente a pessoa ideal para esse posto seria você. Eu? Sim. Eu não conheço ninguém mais nobre para permanecer ao lado do príncipe e orquestrar e flutuar pela cidade. Elementos que talvez ele tenha tentado me seduzir. Eu que sou um estudioso do mundo dos membros, eu que sou um estudioso
dos conhecimentos ocultos, dos conhecimentos antropológicos mortais, dos conhecimentos sociopolíticos, filosóficos dos mortais. Eu senti que em algum momento ele tentou me seduzir com alguma coisa, mas a sedução dele era quase uma troca. Em um momento eu percebi que ele me olhou com uma certa admiração, porque ele sabia quem eu era e quis manter o segredo daquilo que eu sou. E ele trouxe algo que talvez para mim tenha me desarmado. Ele conheceu um membro há um tempo atrás, na Europa, que encontrou, que despertou e que se encontra na condição da Golconda. Mas esse membro tem nos teus registros, na tua vivência, nas tuas passagens, tu sabe da existência desse membro. Sim. E que isso é verdadeiro. Sim, é uma cria do Aníbal. É um membro da raiz filosófica dos filósofos reis do clã Bruhá. E ele tem conhecimento porque ele conheceu esse membro. Ele viajou muito, falou de grandes nomes da nossa cultura. Dr. Douglas Church, Dr. Woodstock, Aristóteles. Trouxe muitos elementos, não só do mundo mortal, trouxe elementos do mundo mortal. Wundt, William James, Jung, Freud, Sartre. E começou a me seduzir, Nietzsche, trouxe muitos elementos, muitos ícones. E é onde eu percebi que havia algo bem diferente na proposta dele. Desconfiei inicialmente por causa do seu clã, mas depois nosso diálogo começou a se tornar mais leve, quase que uma troca, de acadêmico para acadêmico, de um membro com uma visão, um sonho, algo visionário, com alguém que sonha em construir, tem o propósito de construir uma casa filosófica da Golconda que possa agregar, que possa acolher todos os membros, estruturar nossa família, desmistificar essa linguagem contemporânea do fake. Eu sei que é muita informação que eu estou te passando, mas é uma tempestade que já está sobre nós. As nuvens já estão sobre nós. As águas vão começar a cair. Eu nunca desconfiei da tua análise. Nunca. Mas até quando esse segredo será mantido? E por que ele está fazendo isso? Ele me deu a O palavra. que ele ganha com isso? Bom, ele me trouxe um provérbio da Idade Média que dizia: existem aqueles que lutam, existem aqueles que rezam e existem aqueles que trabalham. E ele diz que jamais vai conseguir lutar e liderar sem aqueles que rezam e curam. Tanta sabedoria, tanto conhecimento pode se voltar contra nós em um determinado momento. Acredito que sim, mas acho que esse é o momento que talvez nós precisamos enxergar de uma forma que talvez os outros não consigam. Eu acho que é o momento de nós confiarmos no processo. Existe um processo, e eu digo para ti, eu com séculos de vida, eu enxergo o processo, eu vejo sinais, eu interpreto eles. E tu sabe da sensação, eu tive essa sensação. Eu não posso lhe afirmar, eu não posso lhe dar certeza absoluta, mas eu tenho a sensação muito poderosa dentro de mim de que ele está de volta, que ele retornou. Que aquele crime que aconteceu no passado, com aquele usurpador, aquilo se voltou contra eles, principalmente com a notícia que eu te dei: a capela caiu. A capela em Viena caiu. O Nosso Senhor voltou. Isso é um sinal, nossas estruturas estão se reerguendo. É importante manter a ideia de que somos apenas 7, algo bobo, porque assim fica mais fácil de nós nos reagruparmos, fica mais fácil de nós nos comunicarmos. Nossos irmãos estão perdidos, estão mandando sinais para nós. E nós precisamos acolhê-los, e talvez com esse membro, com esse
príncipe seja o momento de nós estruturarmos a nossa escola aqui e acolher todos, o que me traz uma lembrança. O que traz uma lembrança para mim agora muito fundamental, quando eu migrei com os laçalistas para cá, me lembra dos imigrantes judeus que migraram para a psicanálise para a Argentina, os laçalistas vindos para cá. Sempre existe um processo de migração para se poder se reagrupar novamente. Acho que o nosso momento é esse. Eu sei que é o nosso momento, mas como tu falou, são séculos. Eu não posso ficar sem a tua presença, Ravi. Não posso. Não vai ficar. Eu não posso. Não vai ficar. Eu não posso confiar em mais ninguém. Mas tu precisa entender uma coisa. A praxe virá. A estrutura vai ser formada. Eu preciso que tu enxergue lá de dentro e não observe daqui de fora. Ele vai manter o nosso segredo. Esse é o ponto. Por quê? Ele diz que vai dizer só pra ti, caso tu queira visitá-lo na audiência. Isso não parece uma armadilha? Não sei, eu confio no ancião, no primórdio do clã da Rosa. E o tato dele, a humanização dele, o olhar dele, sempre muito aguçado. Ele pediu que nós dessemos uma oportunidade. O Sabá partiu. Os autarcas, os anarques, estão ali, selados no seu próprio inferno. Considera os seus bairros como uma fortaleza impenetrável, imaculável, mas estão sendo sugados e vampirizados e vampirizados de dentro para fora. Eles estão se autodestruindo de dentro para fora. Eu acho que é a oportunidade de nós ouvirmos primeiro, e se tu não concordar, se tu sentir que não é viável, então nós podemos tomar uma decisão juntos e ir embora. A corte, a praxe vai surgir. Ela vai ser fundamental. A pergunta é, vamos fazer parte dela ou vamos nos afastar dela e reconstruir tudo de novo que nós estamos fazendo em uma outra cidade, talvez até em um outro país? Não. Não. Ele voltou, eu sei que ele voltou. E eu sei que é o que ele espera de nós. Eu sinto isso. Já chega de fugir. Chega. E por mais que eu sinta que esteja arriscando tudo, e eu não temo por mim, Ravi, não é por isso, tu sabe que não é por mim. E que eu daria a minha vida pela tua. Mas eu também quero dar a minha vida por eles que estão lá fora. Talvez nós precisamos preservar as nossas não-vidas para construir e estruturar novas não-vidas. Chega de sacrifício. Acho que a reconstrução que o nosso fundador quis nos ver, nascer para ser reconstruído, não vem da morte final, não vem do diablerie. Isso é uma filosofia bárbara. A nossa reconstrução, ela habita o nosso interno, e é ali dentro que nós temos que reconstruir e encontrar a única forma de unificação da nossa existência doada pelo anjo Gabriel. O único caminho é a Golconda. Não existe outra forma. Essa é a verdadeira reconstrução. Nós nascemos amaldiçoados, mas nós podemos nos iluminar. Chega de sacrifícios, chega de mortes finais, chega de martírio. Nós precisamos lutar com o nosso conhecimento, nós precisamos lutar com a nossa empatia, nós precisamos lutar com a nossa humanidade, nós precisamos mudar, reconstruindo o sistema, nós precisamos olhar o todo como um grande organismo que precisa ser modificado
e parar de se esconder, e parar de fugir, e parar de se apegar a dogmas primitivos e inverdadeiros. Sim. Tem razão. Acho que devemos dar uma oportunidade para esse príncipe, não nomeado ainda. Como eu disse, sinto que ele tentou me seduzir de alguma forma. Qual é a família dele? Ele é um Ventrue. Vem da linha de Alexander de Paris. É uma linhagem, é uma árvore, como ele disse, de Ventrus filósofos. Seu senhor era um príncipe, que era Duran, era príncipe de New Orleans. E o senhor de seu senhor era Gaius Marcellus, um homem muito letrado na Roma Antiga. Então me parece que ele vem de uma árvore onde existe um grau de intelectualismo na coisa. Existe um tato perspicaz, muito atento, não para o campo da estratégia militar, não para o campo da maquinação, mas de uma percepção mais filosófica da coisa, mais, eu diria até um pouco fantasiosa, parece uma coisa utópica que ele traz, assim. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas como ele disse, precisa de todas as peças. E talvez nós sejamos parte desse grande plano. Obviamente que eu falei para ele que eu posso contribuir desde que ele acolha o nosso logos, o nosso sentido, o nosso propósito e afaste as capelas da nossa presença. Ele prometeu manter a palavra, porque, como disse ele, se eu não me engano, a palavra vem do latim, algo que ele trouxe do latim chamado dignitas, algo assim. E ele fez alguma exigência? Ele quer conhecê-la, caso tu aceite o posto. Ele diz que quer ter essa oportunidade. Laço? Não. Ele não adota esses métodos tanto arcaicos, ele até se auto-intitula com o prefixo de doutor, porque foi um acadêmico do positivismo na vida mortal e seguiu os estudos tanto do campo mortal como vampírico e sobrenatural, sobre uma ótica quase que científica, muito estranho. Extremamente intelectualizado, mas ao mesmo tempo de uma pomposidade que de certa forma te atrai, mesmo tu não querendo. E percebo que não é sobrenatural, percebo que não é algo místico, é uma coisa natural, uma espécie de um magnetismo muito estranho. Porque ele compartilha de um sonho utópico que faz acender a chama que existe dentro de cada um. Isso é muito curioso. Sim. Sem dúvida é muito curioso. Mas vou deixar que tu tire tuas próprias conclusões. E digo isso porque se tu estiver disposta, nós podemos conhecê-lo hoje. Hoje? Hoje. Estamos no começo da noite. Temos o privilégio de sempre acordarmos antes do pôr do sol. Hoje? Caso queira, ele já me sinalizou que hoje ele estará em um local seguro. Tanto que conversei com um dos seus dominados, vamos poder chamar assim, seus associados diretos, mortais. Um deles em especial tem um forte sotaque português. Desconfio que seja quem ele mencionou que já está há mais de um século com ele. Então Nossa. acredito que seja de muita confiança. Certo, hoje. E onde seria isso? Ele tem um encontro, poderíamos encontrá-lo num local que ele já está visionando para oficializar como Elísio. Ele trabalha muito rápido, ele já se infiltrou nas instituições, ele ignorou o protocolo de zona neutra, porque ele diz que o que foi decretado por autarcas ou anarques não significa nada para ele. Autarcas e anarques não têm validação nenhuma. Mas já te adianto que os Nosferatus da Zona Norte não quiseram nem receber. E lembra daquela região que eu disse para ti? Te afasta daquela região. Ali está muito empobrecido, está muito corrompido, está muito depravado. Lembro. Também não quiseram receber os carniçais dele.
E algum sinal de movimento dos anarques? Por enquanto, tudo quieto, todos clausurados nas suas fortalezas destrutivas. Isso não é nada bom. Não. Na reunião que nós tivemos com os mais velhos, o senhor Vaquiano, da família Gandrel, junto com o ancião do Clã da Rosa, estavam presentes comigo. E nós discutimos a maneira de como seria a natureza das nossas associações. E decidimos que, caso venhamos a aceitar essa proposta, tudo, que formaremos um círculo de primórdios que será uma espécie de conselho para o príncipe e para o Senescal. Mas acima de nós aconselharmos o príncipe, eu não vejo ninguém mais apto para aconselhar do que tu. Na dúvida da inquietude da besta que habita ele, eu preciso que a tua voz ilumine e guie os passos e as ações dele. E a minha voz será a tua voz. Sim, eu vou me aprontar. Certo. Eu lhe aguardo então e podemos já partir. Certo. Isabela, Jonathan, teu senhor, teu Mauro, estava ali repousado no sofá, com as pernas cruzadas, tarrado. Percebe que os calçados estão até meio sujos. E tu estavas sentada no chão, tapete ali. E o teu pet, Hamlet, estava ali próximo, deitado no sofá, fadigado depois de uma bela refeição. E bom, como te disse, tenho que te contar uma coisa. Tá, Vamos lá. vamos lá. Fala. Tem um membro que quer anunciar uma praxe na cidade. A praxe. Isso. É que ela fica mais, tipo, se levanta um pouco mais assim, né? E chama o Hamlet. Sim. Vem pra cá. Vem pra cá, Hamlet. Hamlet tá agitado, sacode a cabeça. Se lambe. Eu deixo ele no chão ali comigo, assim, Ah. tipo. Ele fica no teu colo, te lambe um pouco. Parece que tá sempre com fome, nunca vi. Tá. Bom, tô te dizendo que é o seguinte. Tem um membro que está na cidade há algumas décadas, vem nos observando e vai anunciar uma praxe. Ou seja, vai instituir uma corte da camarilha aqui na cidade. Do nada. Nada é do nada, minha querida. Filhote. Me surpreendeu quando eu fui vê-lo. Uma audiência que eu tive com ele. E ao entrar pela porta ele diz: prazer em conhecê-lo, Jonathan Vaquiano. Eu pensei, tá, beleza, esse cara sabe quem eu sou. Como assim ele sabe quem tu é? Pois é, ele sabe quem eu sou porque não sei se ele pesquisou o meu Instagram, alguma coisa assim, se alguém falou. Eu sei que ele sabe quem eu sou e sabe quem tu és. Eu? Sim. Ah, tu fica postando coisas direto no teu Instagram, obviamente que é fácil de te encontrar, né? Ué, eu trabalho nisso, né? Por isso que é fácil de te encontrar. Se tu lança uma postagem, foi pro mundo. Tá, mas ele sabe quem eu sou. Tipo, tudo? Parte de tudo, sim. Eu acho que ele é um pouco contemporâneo meu, em termos de idade. Pelo que eu entendi na fala dele, ele menciona Dom Pedro II,
Isso linka com a minha ideia da Guerra do Paraguai, que também estava no Brasil, então eu percebo que nós somos meio contemporâneos. Ah, então ele é velho. É. Experiente. Errou o cabelo. A ideia é que ele era daqui, ele foi para a Europa, ele retornou depois de um tempo e vai anunciar uma praxe. O que mais me chamou a atenção, eu fiquei um pouco desconfiado com a ideia. Lógico. Muitos já tentaram, muitos fracassaram, muitos tentaram e fracassaram, tentaram e fracassaram. A questão de Porto Alegre é muito complexa, principalmente depois dessa ideia de que os bairros se tornaram uma espécie de feudos. Só que ele tem uma estratégia para poder reestruturar uma ideia nova, de acordo com as palavras dele, óbvio, mas eu quero que tu tire as tuas conclusões, porque ele quer te conhecer. Sozinha? Eu vou contigo, mas acho que a audiência é importante que tu tome esse passo da tua maturidade. Ele quer lhe tornar primógeno. Confesso que fiquei um pouco seduzido, focado um pouco pela vaidade. Primógeno, Jonathan, aqui, não sei, achei um letreiro legal. Tá falando sério? Um pouco. Mano, Tá, vamos lá. Foco. foco. Aí, mais uma camiseta. Tá? Pelo amor de Deus. Cara, seguinte. A praxe vai acontecer. Agora a pergunta é, com a gente ou sem a gente? Ele quer me nomear primógeno. O ancião do clã da Rosa foi um dos primeiros a ter contato com ele. E aquele boneco, aquele cara bizarro com um turbante na cabeça, aquele cara é muito esquisito. Quer um turbante na cabeça quem? É, um Malkavian que tem aí perdido aí, esse cara é muito esquisito. Às vezes ele fica olhando pro nada e tu pensa, cara, esse maluco viajou muito. Ele tá junto ali? Ele tá na nossa reunião coletiva que nós tivemos. Muito calmo. Às vezes ele fala tão baixo que eu pensei, velho, eu vou ter que aprender a aguçar os meus sentidos, porque eu não tô ouvindo nada que esse cara tá falando. Tá. Enfim. Esse cara aí que chegou agora e... Uhum. Tá, ele quer ser o príncipe? Isso. Ele disse que é filho de um príncipe que governou um país na América, não lembro qual direito, não sei se era Nova Jersey, New Jersey, New York, New Orleans, não sei se tem algum New. É, sempre inventa um monte de coisa, né? E aí ele veio com uma bagagem, porque ele viajou muito, ele absorveu muito conhecimento, e ele é anti-anarque, anti-autarca, e ele é fiel aos conceitos da camarilha. O que me fez questionar, porque ele perguntou se eu era um simpatizante das tradições. E eu disse que sim, óbvio. Não faz outro sentido, meu senhor era, e o senhor do meu senhor, e assim sucede. A nossa árvore, a nossa origem consanguínea. Ele é anti-anarca? Ele é anti-anarque. E será que é verdade mesmo? Ou ele tá só querendo falar pra poder... É um pouco conquistar. cedo pra gente tomar conclusões, tipo, convictas do que é ou não é. Eu, obviamente, fui fortemente convencido a falar com ele. Conversei semana passada, não quis te adiantar nada porque eu achei que fosse algo passageiro e sem importância. Mas depois de saber que ele já estava aí há décadas, que ele já tínhamos observado alguma peça de teatro que ele foi ver. Qual peça que ele foi ver? Um ano no Teatro São Pedro, que nós apresentamos, disse que ele estava lá. Sei que tem gente me espiando e eu nem sei. Nossa. Sempre tem. Que novidade, né? Aí a pergunta é, né? Nós vamos continuar sendo espionados ou nós vamos espionar? Nós vamos ser os observados ou os observadores? O fato de ele não gostar da ideia dos anarques, confesso que me convenceu de certa forma. Eu acho que é uma boa oportunidade de nós trabalharmos com os nossos objetivos de resgatar o clã Gangrel para as estruturas da cavalaria e principalmente para a estrutura do círculo interno. Eu acho completamente inaceitável o fato de nós não termos mais um representante dentro dessa estrutura. E aí o seguinte, ao mesmo tempo que ele dissesse para mim que eu quero o que eu queria, que foi muito curioso, ele fez algo que muitos não fazem, que é ouvir e tentar entender
uma certa habilidade, eu diria. Ele perguntou se eu gostaria de indicar alguém para o posto de arauto, e aí eu citei o teu nome. Meu nome? Uhum. Por que tu citou meu nome? Porque ele falou que gostaria de algo que envolvesse quebra de paradigmas. Eu acho que desde a nossa existência, dentro da estrutura social que nós nos encontramos, nós somos um quebra de paradigma. É. A maioria dos nossos que estão lá nos anarcos vivem nas zonas miseráveis, invadindo casas, tipo, com uma ralé. E se envolvendo com a ralé. Eu acho que se é pra nós trabalharmos nos nossos objetivos, se é pra nós, cara, se é pra nós ir com força total, a gente tem que se agarrar a membros que querem trabalhar com força total também. O problema é confiar neles Talvez também. nós devemos dar apenas uma primeira oportunidade e ficar extremamente atento E se a for- todos os movimentos. E se tudo for uma armadilha, tipo, vai que ele não nem seja Ventru, na verdade, vai que ele seja outro amigo conhecido do sabe quem. De acordo com o ancião do Clã da Rosa, que nós sabemos que é bem experiente, filho de Rafael de Corazon, ele já ouviu falar da árvore dele. Diz que ele é criado do ramo, de um tal de Gaius, não sei do que, e de um príncipe bem conceituado que existiu na Idade Média em Paris. Eu acho que a árvore dele é verdadeira. E eu acho que a função do arauto lhe cabe bem. Porque dentro da tua estrutura profissional e social, tu poderia transitar nessa funcionalidade sem correr o risco de quebrar a máscara. Então eu iria. Tu vai anunciar as praxes. Ou seja, tu vai anunciar a praxe para os bairros, os feudos, dos autarcas, dos anarcas e simpatizantes da camarinha. Anarca. Sim. E aí vai chegar, sabe? Tem que ser profissional. Eu acho que é uma baita oportunidade. Eu confesso que não quero deixar o meu posto ser preenchido por outros. Se essa praxe vai surgir, eu não quero que outros assumam. Se aquele cretino aceitar e ficar na camarilha, eu nunca vou poder me vingar dele. Vamos supor hipoteticamente que ele aceite. Tá? Eu duvido muito, ele é muito covarde, muito indisciplinado com os seus desejos perversos. Mas caso ele aceite, vamos supor que ele aceite, ele vai precisar manter as tradições. No momento que ele quebrar as tradições, ele vai ser punido. Sabe muito bem que ele não vai quebrar, né? Se caso ele aceitar, né? Isso caso ele aceite. Eu duvido muito que ele queira perder o feudo dele. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma coisa assim, que é de cair no colo, como dizem, né? Cair no colo. Pensando pelo lado do meu clã, Uhum. tirar fora essa parte, que eu vou ter que enfrentar de qualquer forma. O objetivo é trazer o Gangrel de volta pra camarilha. Ok. Justo. Sendo Arauto uma pessoa importante, Sim, é importante. É o mensageiro do príncipe. A vantagem é que quando dizem que não se pode matar um mensageiro, eu acredito que mesmo que eles queiram, eles não vão conseguir. ainda mais Gangrel ainda. É um quebra de paradigma. Ele me falou de dos nossos que virou arauto num país da Europa Oriental. Não lembro direito. Talvez ele te fale de novo quem seja. É porque eu nunca vi um Gangrel Arauto. Pois é, ele falou que tem um país. Não lembro qual é o nome do país. Eu sei que é na Europa Oriental. É. Até que seria. É, bom. Porque eu poderia entrar lá e conversar com o meu clã, né? Sim, tu vai ter a oportunidade de trazê-los de alguma forma. Tu tem uma praxe de um príncipe para que eles respeitem as tradições e os protocolos da camarilha. Nós nunca tivemos uma camarilha aqui. Tivemos oportunidades de alguns,
mas nenhum deles conseguiu. Muitos sucumbiram à morte final, muitos abandonaram. Mas acho que a partida, o abandono do Sabá para essa cruzada insana deles, acho que abriu portas para intensificar ainda mais o nosso objetivo. Bom. Eu confesso que eu também tô meio cestroso, cara, é foda isso. Eu sei, Foda, né? mas é que é muita informação. O cara caiu de paraquedas, assim, e aí veio uma enxurrada de informações e audiência com o cara aqui, reunião com todo mundo lá certo, é complicado porque eu penso assim, se não quiser alguém vai querer. E se eu quiser eu posso estar entrando numa roubada. Então a gente tem que entrar lá preparado pra qualquer coisa que for vier. Sim. Por aí. Sempre. Eu já comecei a Mesmo. articular. Comecei já a articular os meus contatos. Comecei a articular minha rede. Para tentar entender um pouco dessas fronteiras. Ele já me adiantou que o pessoal da Zona Sul, alguns barões da Zona Sul, se auto-intitulam os barões, os caras são uns pobres coitados. São barões de um bando de miséria, tipo, é ridículo. Não quiseram nem ouvir a proposta da Frax. Os Nosferatos da Zona Norte não deixaram nem entrar. Então eu não sei. Lembrando que, formalmente falando, talvez tu não tenha prestado atenção nessa aula, mas eu vou repetir porque eu sou um senhor muito benevolente e paciente. Fiquei tiro o cabelo. Assim. Ah, coisa mais linda. Obrigado. Quem vai levar a praxis vai ser tu. E aí formalmente eles vão dizer sim ou não. Provavelmente não vai sozinho. Eu não confio mesmo em quem vai comigo. Tá. Mas a pergunta é: gostaria de ter essa reunião com esse futuro regente ainda hoje? Hoje? É. Ele já reservou um lugar que futuramente talvez se intitule como Elísio. Ele quer conhecer alguns membros que são simpatizantes desse sonho de corte. Vamos chamar assim. É que é muita coincidência, né? A gente querer fazer uma coisa que... Tipo, converter o clã e de repente chega um cara e te dá essa oportunidade, Ele assim... já está aí há tempo, né? Ele só esperou a oportunidade certa. Mencionou, murmurou algumas coisas, mas eu não dei muita atenção para ele não. Estava mais preocupado com as saídas de emergência caso acontecesse alguma coisa. A família dele é... Qual que é mesmo? Dentro. Não. Disse que o ancião do clã da Rosa conheceu alguns consanguíneos dele. Tá. Curioso é que até o príncipe de São Paulo está sabendo de talvez. Pelo que eu fiquei sabendo com algumas fontes. Eu acho que... Tu tem que prestar atenção que tudo é muito meio imediativo, pelo que eu percebi. É. Nós vamos ter, caso tu queira, nós podemos ir lá ter essa reunião com ele. Provavelmente vai ser... Eu vou ficar fora, não vou entrar. Porque acho que tem coisas que talvez só ele queira conversar contigo e tudo bem. Acho que tu tá no direito, ele tá no direito dele também. Mas acho que tá acontecendo tudo muito imediativo. Eu só não consigo entender a pressa por que de tudo isso. Mas acho que tem coisa aí atrás. Claro que Tem tem. alguma coisa tentando nos invadir, tem alguma coisa tentando nos pegar. E ele pediu para que nós não utilizássemos dos nossos aparelhos tecnológicos, como WhatsApp, Instagram ou qualquer forma de comunicação, um com os outros de maneira não natural. Ah, tá. Eu consegui, porque se eu quiser postar nós lá no ensaio, o pessoal do teatro, a fachada do local do espetáculo, tudo bem, é uma coisa normal, mas comunicar essa linguagem dentro da estrutura tecnológica, ele pediu gentilmente para que nós não fizéssemos mais isso. Tá, esse é o de menos. Pra mim não tem problema. Só que... E eu fiquei pensando, tá, então nós voltamos o quê? A era da carta? Ah, é? É, acho que sim.
Legal. Eu não sei, demorado demais. Eu gosto. Ou tu pode começar a virar um pombo, então. Ô, Puguento, dá pra sair daí do sofá? Ó, cara, aqui ó, respeito a senhora. Tá. Eu não vou nem pensar tanto. Porque o que eu aprendi é... Sente mais, pensa menos. Então, tá. Eu aceito. Eu vou lá ver qual é que é dele. Tá. E tô de saco cheio disso tudo já. Tô de saco cheio de ver meu clã naquela merda lá naquele lugar. Tudo perdido. Um bando de criança birrenta, desgraçada. Então se eu tiver que enfrentar eles mesmo, vou ter que enfrentar. Não só ele, né? Sim. Acho que vai ter muitos desafios aí pela frente. Mas eu não sei, eu tô sentindo uma coisa diferente, assim, tô sentindo uma espécie de uma confiança que eu não sei de onde é que tá vindo. Confesso que fiquei um pouco assim... Fiquei um pouco energizado com essa proposta, porque... Tem uma estrutura de uma corte, caso dê tudo certo, não sei se vai dar tudo certo, sei também. Ao mesmo tempo que a gente vai ter outros com posições específicas, nós vamos ter um grau de validação. Eu digo por nós por quê? Porque ele gostaria muito que nós, os mais velhos, auto-intitulados primógenos, formássemos um conselho para guiar as decisões que vai ser tomada na cidade. Ele tem uma visão completamente jovem, assim, uma coisa mais contemporânea de gestão de cidade. Muito diferente das que eu ouvi falar sobre um viés mais tirânico, de totalitarismo, de muitas coisas. Entrou Pois é. diferenciado. Pois é. Ele contou um pouco da história dele, mas eu não prestei muita atenção. Que maravilha, Jonathan. Depois sou eu, né? Ah, tava cansado, cara. Sabe que quando ele começa a falar, os outros anciões começam a falar, é um falatório danado. Aí pensa no esforço que eu fiz pra ouvir o cara do turbante. Ele falava e ficava assim, ó. Ele falava e ficava assim. Eu não conseguia ouvir o que ele tava Falta de falando. educação, cara. Ele não tava muito baixo, cara. Ah, não deve ter falado tão baixo assim, né? Aí ele sussurrava. Ah, pelo amor. Mas o cara tava rezando. Você vai zoar o cara só porque ele é mau cara? Louquinho, né? Era louquinho. Ah, eu acho que eu achei diferenciado, só pelo turbante. Tá, beleza. Mas tá. Tá, eu quero ir lá então. Tá, Eu vou enfrentar, não importa. Vamos nos organizar, então vamos partir pra lá hoje. Então. Tá. Tá. Acho que esse é um bom momento para nós pararmos por aqui hoje a nossa narrativa. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da cidade. Tivemos a oportunidade de conhecermos um pouco sobre os personagens, seus senhores, a diversidade dos personagens, a diversidade dos senhores, tanto em tratamento como em identidade, perfil, personalidade. Eu acho que o mais importante é entender qual é o propósito, como é a estrutura que vai se desenvolver ao longo dessa primeira temporada. Vamos tentar a estrutura dessa crônica. Hoje, como podemos ver, encontros e também conseguimos ver, de certa forma, desencontros. Ficamos por aqui, peço que acompanhem os demais episódios dessa primeira temporada, tanto aqui no YouTube como nos ouvindo lá pelo Spotify. E nos siga nas redes sociais como o nosso Instagram. Acho que por hoje é isso. Me despeço e boa noite.